Pastora Vanúzia, congrego ali na Canaã do Gama. Quem acredita que Deus fala? Amém. Aleluia. Porque Deus falou muito nessa noite. E Ele continua falando. Amém. Da hora que eu entrei aqui, o Senhor já começou a falar. Amém. E Ele está falando tremendamente. Eu achei incrível quando a pastora colocou o louvor, que essa luta não vai me matar. Porque Deus não permite que essa luta me mate. Amém. E é exatamente sobre isso que eu venho falar nessa noite. E aí Deus já começou a sondar o meu coração. Eu preparei várias palavras. E quando foi hoje de manhã, de madrugada, o Senhor me deu um sonho. E eu me vi aqui dentro da igreja e estava todo mundo disperso. E eu ficava desesperada e eu falava, cadê a bispa? E quando eu cheguei que eu não vi a senhora, eu confesso que já me deu uma aflição. E eu, cadê a bispa? E eu não achava, a bispa está resolvendo umas coisas, eu não achava. E a igreja toda dispersa, estava um rebuliço. E eu tentava ler a palavra e eu não enxergava. E eu não conseguia pregar. E eu dei um pulo da cama, sabe quando você acorda naquela sensação que você fica o dia todo martelando aquele sonho na sua cabeça? E eu fiquei desesperada, e eu fiquei, Senhor, a palavra não é essa? Então qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor falou audível ao meu coração. Eu quero que você conte a sua história. Amém. Eu quero falar para vocês que é a primeira vez que eu vou dar o meu testemunho da doença que eu tive, da enfermidade que eu tive. Eu nunca falei em lugar nenhum. E eu fiquei, Senhor, mas eu ainda não estou pronta para falar sobre isso. E o Senhor falava, eu tentei várias palavras, mas nada fixava no meu coração nem na minha boca. Então, amados, eu creio que o Senhor nesta noite, Ele quer falar com alguém. Assim como Ele fez comigo, Ele fará com você. Amém, Jesus. Em 2024, fevereiro de 2024, eu comecei com uma dor de garganta, depois foram os carocinhos no cotovelo, e em Brasília estava tendo um auge da dengue. Não sei se vocês lembram. E aí as pessoas chegavam e falavam assim, não, você está com dengue, porque a dengue parece que estoura alguns caroços na pele. E aí eu tomei dipirona. E aí falaram assim, se for dengue não pode tomar dipirona, tem que ser paracetamol. Eu passei, tomei paracetamol. E só piorando, só piorando. E no outro dia, nós íamos viajar para João Pessoa. Era aniversário da minha mãe de 80 anos. Nós somos 7 filhos e pela primeira vez a gente conseguiu viajar juntos. Porque ela queria muito passar conosco, ela não queria festa. E a viagem marcada e a minha garganta fechada, eu já não estava conseguindo me alimentar. E eu lembro que na noite que nós íamos viajar, o Anderson trouxe um caldo de abóbora. E eu molhava a colher e colocava na língua só para sentir o gosto, mas já não descia. Meu Deus. Viajei. Chegando em João Pessoa é um lugar muito quente. Eu não sei quem já foi para lá, mas é muito quente. É Nordeste, é muito quente. Eu não conseguia tirar a brisa de frio. Sentindo frio, calafrio e só piorando. E a lista aqui meu já foi inchando. E o aniversário da minha mãe é dia 28, chegou o dia do aniversário dela, fomos para o restaurante, só Deus e eu sabia como é que eu levantei para ir para aquele restaurante, porque eu não conseguia sair do quarto. Chegando no restaurante, a minha família é muita gente, foram esposas, foi muita gente. Então eles sentaram assim, eu sentei longe, porque eu não sabia o que eu tinha. E desde a pandemia, eu fiquei com muito receio de passar alguma enfermidade para minha mãe.
Então eu sentei longe, fiquei longe de todo mundo. E todo mundo pediu suas refeições, eu não pedi nada porque eu não conseguia me alimentar. Mas eu também não tinha fome, então esse sofrimento eu não tinha. E aí ficamos ali mais uns 3 dias, e eu ruim, tudo que vocês pensavam que podia comprar para a garganta, eu comprei. E ali já estouraram mais de 30 aftas na minha boca, a minha língua era coberta de aftas. O meu pé arrancou pedaço. Depois, quem quiser, eu tenho umas fotos aqui para mostrar para vocês o tão horrível que ficou. O meu pé começou a rachar, que virava feridas e fedia. E ali eu fui só piorando. Retornamos para Brasília no dia 29. Chegando em Brasília, eu já fui direto para o hospital. Chegando no hospital, fizeram todos os exames, todo o protocolo que é para fazer sinais vitais, fizeram tudo ok, não tinha nada. E por não apresentar nenhuma anormalidade nos exames, não queriam me internar. E eu querendo que me internasse, porque eu sei que se você estiver internado, eles vão fazer mais exames. Em casa não vão fazer. Mandaram para casa, a única coisa que me passavam era de pirona. E aí, voltando para casa, no outro dia eu piorei mais ainda. Retornei para o hospital. Chegando no hospital, depois de muita briga, muita confusão, medicada só com dipirona. Me internaram. Mas a minha medicação era só essa. Porque eles não sabiam o que eu tinha. Fiquei 12 dias internada. Nesses 12 dias, as minhas unhas caíram, era só uma massa dura, uma crosta aqui em cima. E estufada, não tinha unha. Dos pés também caíram. Toda a minha pele ficou cheia de marcas roxas, avermelhadas. Sabe quando você está com frio? A minha pele era assim, cabeçuda, como se estivesse com frio. E fazer exames, não tem nada. Fiquei internada 12 dias. Nesses 12 dias, comecei a tomar muito corticoide. E aí, por fim, me passaram uma medicação que é o que pessoas que fazem transplante tomam. Que é para o corpo não rejeitar. Ou seja, era o meu corpo me atacando. É uma doença autoimune. E fiz 4 biópsias. Todas 4, resultado diferente. Eu nunca tinha visto isso. Você faz uma biópsia para dar nenhuma. Por que davam resultados diferentes? A bispa que é da área sabe bem disso. Por que davam resultados diferentes? Porque eles não achavam nada e o responsável pela perícia, né, pelo exame, ele dá uma sugestão. Sugerimos que seja tal coisa. Então foram 4 diagnósticos. E aí eu continuei, me deram alta depois desses 12 dias, voltei para casa, continuei por 4 meses tomando essa medicação. A caixa do remédio custava R$500, durava uma semana. E muito Predsim. Eu tomava 30 gramas de Predsim, que é corticoide. E fui tomando, todas as vezes tive que procurar um especialista, porque médico de convênio não resolve nada. O primeiro especialista me cobrou R$1.300 para indicar uma especialista. Jesus. Aí essa especialista me cobrava 800 cada 15 dias. E continuando tomando essa medicação. Todas as vezes que ela ia desmamar, fazer o desmame, eu voltava com a reação pior. Até dentro do meu ouvido tinha uma crosta. Eu sentava num lugar, sabe quando a pessoa tem muita caspa, que fica gritando, só que o meu era pele. Ficava pés assim, ó. Eu morria de vergonha. Porque todo lugar que eu ia, ficava aquele tantão de pele no chão. E a coisa mais horrível, a minha mão, caiu esse couro aqui da minha mão, eu não sei dizer quantas vezes. Arrancava assim. Arrancava. Todo o meu corpo. O meu pé era a coisa mais horrível. Eu
ficou no sangue. A coisa mais horrível que vocês possam imaginar. E aí todas as vezes que ele fazia esse desmame, não conseguia porque eu piorava. E aí eu ficava, Jesus amado, que situação. E aí por fim, o Senhor tomou a frente. Eu quero falar para vocês que foram os dias mais difíceis da minha vida. Mas foram os dias mais felizes da minha vida com o Senhor. Foram os dias que eu mais busquei a Deus. Foram os dias de mais intimidade. Foram os dias onde eu me sentia só de pessoas. Não que as pessoas não quisessem me visitar. Eu tinha vergonha. Porque a minha aparência estava horrível. Mas eu nunca me senti só do meu Deus. Porque Ele sempre estava lá comigo. E as pessoas me mandavam mensagem falando que eu era forte, mas só Ele sabia do quanto que eu estava sofrendo. E por que o Senhor pediu que eu contasse essa história para vocês hoje? A palavra que o Senhor me deu foi no livro de Jó, que foi um livro que me sustentou em todo o tempo. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Jó. Todos conhecem? Sim. Então vamos resumir aqui. A palavra de Deus diz que Jó era um homem correto e fiel a Deus. E um dia Satanás estava rodeando a terra e Deus perguntou: de onde vens? E ele falou: de rodear a terra. Viu meu servo Jó? Ele viu como ele é fiel, que mesmo eu permitindo que você tocasse nas finanças dele, nos filhos, ele não desviou da minha presença. Essa foi a segunda vez que eu estou resumindo, que foi a segunda vez que ele se apresentou a Deus. E Jó fala: mas também ele tem tudo que você dá. E botou à prova a vida de Jó. Toca na pele dele para você ver. E Deus falou: tudo bem, eu permito que você toque. Meu irmão, porque tudo que você passa, do que eu passo, é permissão do Senhor. Nada do que acontece na nossa vida é ao acaso. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E a Bíblia conta que Jó pegava um caco de telha e se coçava. E por muitas vezes, meu marido que está aqui sabe, que eu pegava uma escova de cabelo e eu me coçava. Era coceira, nada na vida passava. Eu não conseguia botar uma roupa porque pincava. Coçava demais, desde o alto da cabeça a planta do pé. E eu me vi muito. Lógico que eu não passei um trisco do que Jó passou. Mas me alimentou muito essa passagem de Jó. Porque eu sabia que o Redentor viria para me resgatar. E Jó, mesmo ali, arrancando as peles, arrancando tudo que ele tinha ali, ele jamais blasfemou a Deus. E a sua esposa diz: larga desse Deus. Na nossa tradução tem que amaldiçoa, mas no hebraico ela não fala amaldiçoa esse Deus. Ela fala para ele largar esse Deus e morrer em paz. E Jó chama ela de louca, porque ele sabia que era incapaz de viver sem a presença de Deus. É impossível viver sem a presença de Deus. E aí os amigos de Jó vêm, e quando a gente pensa, eu tive muitos amigos de Jó que vieram também, questionando o que eu tinha feito, por que eu estava passando por aquilo. Assim como a esposa de Jó questionou a fé de Jó, eu tive muitas pessoas da minha família questionando: e aí, cadê o seu Deus? Por que você está passando por essa situação? Eu que não sou servo do Senhor, nunca passei por isso. E eu digo para vocês, não é fácil. Mas a resposta que eu dava quando elas perguntavam: cadê Deus? Cadê o seu Deus? Eu sempre falei: está no mesmo lugar que ele sempre esteve, no controle da minha vida. Porque se tem uma coisa que eu digo sempre pro diabo: aí você pode até me matar,
mas eu continuarei dizendo que o Senhor me curou. Amém, Jesus. Glória a Deus. E é exatamente isso que Jó fez. Ele jamais blasfemou contra Deus. E seus amigos vieram, todos tinham questionamentos, e todos conhecem a história, né? E no momento em que Jó se levanta para orar pelos seus amigos e abençoar a vida dos seus amigos, doente, ele ainda continuava doente. Quantas vezes as pessoas foram na minha casa para me visitar, depois que eu já estava um pouco melhor? Quantas e quantas elas iam na minha casa para orar por mim e me abençoar, e saíam de casa chorando, porque era Deus que falava com elas. Amém, Jesus. O Senhor me usava para falar coisas que elas não estavam bem ali e achavam que podiam estar ali me levando algum benefício. E da mesma forma foi com Jó. E uma coisa que eu acho tão interessante, que é no capítulo 42, que a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem que agradava a Deus, que orava achando que seus filhos tinham pecado. Ele sempre orava, ele sempre fazia a coisa certa, mas a Bíblia não fala que ele tinha relacionamento com Deus. E no versículo 42, a Bíblia nos relata. Vamos abrir? Vamos ver? Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Pai. É fiel, Jesus. Capítulo 42. 42. Amém. No 42, Jó diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que eu estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E foi exatamente isso, meus amados, que eu aprendi. Eu mergulhei num tempo com Deus, eu não tinha tempo. A gente tem a empresa, igual meu marido falou, tem mais de 20 funcionários. E eu não tinha tempo. Quem administrava a empresa era eu. Eu não tinha tempo para nada. Quantas vezes eu marcava o exame e eu não conseguia ir na consulta, porque eu não podia sair da loja. Mas o Senhor me parou. E a gente precisa entender por que a gente passa algumas situações. Quem está enfrentando alguma luta? Qual é a sua luta, meu irmão? Talvez você não tenha luta nenhuma. Talvez você esteja aqui porque realmente você quer adorar o Senhor. Mas muitos de nós só vamos na presença do Senhor quando Ele nos atrai. E eu vejo exatamente isso, que o Senhor atrai os seus filhos com lutas, com dificuldades, assim como Ele atraiu Jó. Jó agradava o coração de Deus, mas eles não tinham relacionamento. Jó nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele orava, ele adorava, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele nunca tinha tido um diálogo. Era só um monólogo. Só ele orava, só ele falava. E é na luta que nós ouvimos a voz de Deus. É na tempestade, é nessa coisa aí que você está tendo. É nesse problema que você tem que você vai ouvir a voz de Deus. Porque é na luta, é nesse problema mesmo que o Senhor está te atraindo. A Bíblia diz que o Senhor nos atrai ao deserto. Eu te atrairei ao deserto para que tu ouças a minha voz. A história de Jó é uma história desafiadora, mas ela é muito inspiradora.
porque ela nos inspira a crer que nós temos um Deus que é poderoso. Um Deus que Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. E aí, em meio à luta, o que eu entendi? Que foi em meio à luta que o meu caráter, que a minha rota foi moldada. Eu estava numa rota errada. Talvez essa luta que você está passando, talvez esse problema, essa dificuldade que você está passando, seja porque a tua rota está errada. O teu caminho está errado. E o Senhor, nessa noite, Ele vai reprogramar a sua rota. O que eu entendi também com isso? Que eu precisava crescer espiritualmente. Se nós estamos na bonança, nós não crescemos. É no desafio, é na dificuldade que o Senhor cresce a nossa fé. Aleluia. O Senhor nos conduz a ter uma conduta diferente de homem e de mulher de Deus. Amém. Porque não basta dizer que somos cristãos. Nós precisamos ter uma conduta e uma postura de acordo com o que se pede. O nosso Deus é um Deus de princípios. Amém, Jesus. E se nós estamos só esquentando uma cadeira, nós não estamos atraindo a presença de Deus. Nós não estamos glorificando o nome de Deus. E todo problema que nós enfrentamos é para glorificar o nome dele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. É para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Você tem glorificado o nome do Senhor no seu trabalho, por onde você tem passado? Ou você só tem reclamado? Hoje eu recebi uma palavra que eu achei tão interessante. A diferença de Jesus e do povo que estava no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. E o povo ficou quanto? 40 anos. E qual é a diferença? Jesus entrou no deserto calado. O povo entrou murmurando. Talvez o seu deserto, meu amado, seja a sua boca. Seja por aquilo que você está falando. E não fazer, a gente não faz isso por mal. É da nossa natureza. De já encostar num assim e ficar, e começa. Então vigia a sua boca. Aleluia. Jesus ficou 40 dias. E a Bíblia diz que os anjos vieram e o supriram. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Então fecha a sua boca, porque o Senhor está ouvindo. Amém, Jesus. A nossa atitude, eu costumo falar que a nossa atitude, ela fala mais alto do que as nossas palavras. Então a sua atitude de servo do Senhor é que vai mudar essa circunstância. Glória a Deus. E outra coisa que eu aprendi nessa enfermidade e nessa história de Jó é que nós precisamos aprender a depender de Deus. Assim como meu marido falou sobre o maná. Por que o maná não sobrava para outro dia? Por que eles não podiam guardar o maná para comer mais tarde? Porque Deus sempre quer nos ensinar de que Ele tem a provisão. Amém, Jesus. E a sua provisão já chegou. Glória a Você Deus. pode ainda não estar vendo, mas ela já chegou. Amém, Jesus. Porque se a gente for analisar a Bíblia, se a gente for analisar a palavra de Deus, todos os milagres de provisão, eles foram feitos de algo que já tinha. Não foi de algo que Deus, aconteceu. O azeite já tinha na casa da viúva. A farinha também já tinha. O seu milagre está dentro da sua casa. Aleluia. Amém. Você pode não estar vendo, mas o seu milagre já chegou. Amém. Você precisa crer e se levantar com autoridade. Eu creio que Então aprenda a depender de Deus, porque você está sendo conduzido Amém. à presença do Senhor. Glória a Deus. E a coisa mais importante que eu aprendi nesses dias de luta foi que essas lutas me levaram para mais perto de Deus. O propósito de a gente passar dificuldades, seja qual for a sua dificuldade,
dificuldade, o Senhor está te atraindo para a presença dele. É de joelho, é na madrugada, é secreto. Ah, mas todas as pessoas, elas compreendem isso? Não. Nem todo mundo compreende as dificuldades. E nem todo mundo sai das dificuldades. Por quê? Por causa das atitudes. A Bíblia nos fala de 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só. Os outros foram viver ao lado. Só que era uma cura física. E o que Deus tem para você e para mim é muito maior. É muito maior. Então você precisa voltar. Você precisa sempre. O Senhor está sempre chamando os seus filhos com a presença. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas se nós sabemos disso, por que nós não reivindicamos isso? O que eu fazia na enfermidade? Eu não falo na minha enfermidade não, porque eu não vou tomar posse. O que eu fiz na enfermidade? Eu escrevia versículos. Versículos de cura, versículos de esperança, versículos de fé. E eu escrevia. E aí todos os dias eu levantava. Eu tinha vontade de abrir o olho e levantar? Não. Eu fiquei por dias debaixo das cobertas. Eu não tinha vontade, eu não tinha ânimo, principalmente porque eu fiquei 21 dias sem me alimentar. É profético 21 dias, né? Mas eu não tinha fome. Não era porque eu queria, é porque o meu corpo estava tão inflamado. A minha dermatologista, ela dizia que a minha pele estava toda aberta. Aos olhos assim a gente não via, mas ela falava: você passe longe do sol, porque a sua pele está toda aberta. E eu me levantava e clamava: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E eu fazia igual aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Eu confesso para vocês que tinha dias que era difícil acreditar que eu ia sair daquela situação. Tinha dias que eu não vou mentir para vocês. Tinha dias que era muito difícil achar que a minha pele ia voltar ao normal. Porque era horrível. A hora que vocês verem as fotos aqui, vocês não vão acreditar. O meu pé arrancou, dava um sangue. Era uma coisa horrível, horrível. E tinha dias que eu tinha muita dificuldade. Eu achava que não ia mais dar certo. Meu cabelo caiu. Mas, mesmo assim, eu tinha momentos de fraqueza e eu me levantava sempre com um versículo. Porque por mais triste que você esteja, por mais desanimado que você esteja, se você louvar, se você adorar, foi a primeira coisa que Satanás roubou da minha boca, foi a adoração. Eu não conseguia adorar. É uma coisa muito estranha. Mas quem me conhece sabe que eu vivo gemendo. As minhas filhas ficam brincando que se eu me dispersar um pouquinho, eu já estou cantando. E eu não conseguia cantar. Não vinha, a adoração não vinha. Por isso que eu sei, as nossas lutas, elas não são físicas, elas são todas espirituais. Assim como Satanás requereu a vida de Jó, que tocasse na pele de Jó, que tocasse nas finanças de Jó. Ele faz isso todos os dias com a minha e com a sua vida. Então as nossas lutas são espirituais. Talvez você não entenda, talvez você não veja. Alguém se levanta no seu trabalho, alguém se levanta na sua igreja. Não é a pessoa, é espiritual. O Senhor quer te parar. E o Senhor me confirmou hoje através da profeta que Ele estava soltando os meus pés, porque era assim que eu me sentia. E eu confesso para vocês que desde que eu tive enfermidade, eu tenho tido dificuldades de romper. Eu estava tendo dificuldade de romper. Aleluia! Meu Deus! A medicação foi tão forte que a minha memória ficou um pouco ruim, que é um dos sintomas efeito colateral.
Mas eu sei que o Senhor Ele não restaura pela metade, Ele faz por completo. Amém. E eu sei, eu estou em construção, eu estou no processo. E para a gente chegar no propósito, você precisa seguir firme no processo. Mas o processo não é fácil. E esse é o problema. Como o processo não é fácil, a gente já queria pular direto para o propósito. Aí eu queria logo era ser promovida. Para você ser promovida, você vai encarar um monte de dificuldades. Aí eu queria ser a que me ministrasse, se eu ministrasse ali na frente, eu estava muito melhor. A irmã não sabe ministrar. Passa pelo processo. Não tem problema. Ah, não, bispo. Quem sabe fazer isso sou eu, ela não sabe fazer não. O Senhor nos atrai para que a gente faça parte da missão. Aleluia. Não é para que a gente queira viver individualmente. Você precisa ser atraído para fazer parte da missão. O Senhor trabalha com pessoas para que elas façam parte do reino. Você faz parte do reino? Você tem obedecido ao chamado do Senhor? Amados, o Senhor tem pressa que a gente siga logo esse chamado. O Senhor tem pressa, olha para o mundo que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos ainda dormindo, esperando do outro, criticando o outro. Ah, se eu fizesse eu ia fazer melhor. Por que você não faz? E eu te falo isso porque foi isso que o Senhor me despertou para fazer. Aleluia. Eu fiz um compromisso com o Senhor que se eu saísse dessa situação, eu iria aos hospitais levar uma palavra para os que estão cativos. Você já foi num hospital? Sim. Vocês não têm nem ideia da solidão que é um hospital. De quem está internado. De como as pessoas ficam sedentas por uma visita. Tem gente que recebe um monte, mas tem gente que não recebe ninguém. E faz toda, cadê o povo de Deus? Faz toda a diferença estarmos nesses lugares. Não precisa revelar, não precisa. Leva a palavra de Deus, é falar que Jesus cura, Jesus restaura, Jesus liberta. Eu sou prova disso. E eu creio que cada um que está aqui nessa noite já teve seu milagre. Já foi curado de algo. Amém. Então não esconda isso. Que a palavra de Deus diz que não se acende uma candeia, não se acende uma luz para esconder, para botar debaixo da cama. Se nós somos luz, precisamos ser vistos. Glória a Deus. Se somos o sal da terra, precisamos temperar. Amém. Aleluia. Mas o que o povo de Deus tem sido insípido? Nós temos sido sem gosto. Não tem mais diferença. As pessoas não conseguem mais nos diferenciar. Meus irmãos, a gente precisa se posicionar. Amém. Jesus está à porta. Nunca esteve tão perto. Eu não sei se vocês estão vendo as notícias, as reportagens de tudo que está acontecendo. Essa guerra, isso tudo que a gente está enfrentando no mundo, não é política, não tem nada a ver com política. É espiritual. É espiritual para quê? Para que se cumpra as escrituras, para que o povo de Deus seja odiado. Aleluia. Glória a Deus. Senão, como é que nós seríamos odiados? Se a gente continuasse no bebom igual a gente estava. Essa luta não é mais, não é? Talvez tenha começado política, mas não é sobre isso. E é no mundo, não é Brasil, é no mundo. A gente está vendo as atrocidades no mundo. E você está preparado? Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, de colher, de chorar, de rir. E esse tempo que estamos vivendo é o tempo de buscarmos a presença de Deus. Aleluia. Nunca foi tão necessário como estarmos buscando a presença de Deus. Atraindo a presença de Deus, porque sem a presença não adianta. Moisés, quando estava passando com o povo no deserto, o povo murmurava tanto, o povo era tão rebelde, que Deus não suportava mais aquele povo. Mesmo os protegendo, Deus falou que não. E Moisés falou: se a tua presença não for
for comigo, não for conosco, não me deixe ir. Porque a presença do Senhor, ela é muito mais importante do que as bênçãos. Aleluia. O Senhor não disse que não ia abençoar aquele povo, mas Ele disse que não estaria ali. Então a gente precisa atrair a presença de Deus. Amém, Jesus. A irmã está aqui na quarta-feira lutando, buscando a presença de Deus. Mas do que adianta a presença de Deus aqui se não tiver ninguém? Eu louvo o Senhor pela vida de cada um que foi atraído pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que é dia de trabalho, que é difícil, não é fácil vir. Mas obedeça ao chamado. Amém. Obedeça ao chamado, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Nós temos um prêmio, a gente já sabe no final da história. A gente já sabe o que vai acontecer no final. É verdade. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mas e se a igreja não estiver? Se a igreja não estiver pronta para subir com Ele? Do que adiantou tantas renúncias que você fez, tantas renúncias que eu fiz? Mas se eu não estiver pronta na hora que Ele vier buscar, do que serviu isso? Não é tempo de brincar, irmão. Não dá mais tempo. Por isso que eu te falo nessa noite, amados. Não importa o que você está passando. Não desanime, não desista. Amém, Jesus. Porque muitos, quando vem o problema, jogam a toalha e desistem. Quantos poderiam estar aqui nessas cadeiras? Quantas pessoas que você lembra que não estão aqui? Porque desistiram. Graças a Deus você está aqui. Amém. Graças a Deus cada um aqui está representando a sua casa, não é só você. Nós representamos a nossa casa. E a nossa casa, ela vai além. Não é só ali aquele pontinho. É a nossa parentela, é a sua parentela, é toda a sua descendência. Não dá mais nem para a gente pensar o que eu vou deixar para a minha descendência. Porque eu creio que os meus netos não alcançarão mais. Eu tenho 6 netos. São todos pequenos. A mais velha tem 13 anos. Mas eu estou vendo um tempo tão... Eu não sei se vocês sentem uma atmosfera diferente espiritual. Eu não sei se eles terão futuro. Eu não sei se eles envelhecerão como nós. Porque eu creio que o Senhor está à porta. Amém, Jesus. Amém. E eu quero ser resgatada por Ele. Aleluia. Não importa de que forma, eu só quero estar lá. Mas isso vai depender da minha postura, da minha conduta, de estar traindo todos os dias o Senhor. Amém. Então nessa noite eu quero pedir, por favor, que você se levante. Se essa palavra de alguma forma ela atraiu Glória a o Deus. seu coração, se de alguma forma ela tocou o seu coração, vem aqui à frente para que possamos orar, para que a presença do Senhor seja constante na sua vida, para que seja o que você tenha. Talvez você só queira uma cura física, mas o que o Senhor quer fazer é algo muito maior. Não importa para Ele só curar o seu físico, assim como foram aqueles 10 leprosos. Amém. Mas se você for aquele que voltou para agradecer, o Senhor já se alegrará. Glória a Deus. Aleluia. Porque a gratidão, eu costumo falar que a gratidão ela escancara as portas do céu. Mas assim como ela escancara, a ingratidão ela fecha o céu.